Pronto. Silenciar os microfones. Então, vamos lá iniciar a nossa aula de Empresarial 2. Lembrando que essa é a quarta aula e última aula, já no final da disciplina, o nosso último encontro oficial, antes da avaliação que vai se dar no dia 8 de junho. Eu já vou começar a dizer que estou com saudade de vocês, viu? Mas no final a gente volta para esse assunto, para a gente poder se despedir das nossas aulas normais, mas não das nossas vidas, né? Vamos falar de empresarial. De manhã nós tivemos aula e vamos dar continuidade com esses temas que vocês estão vendo aí na tela. A constituição das holdings, sociedade de propósito específico, sociedades dependentes de autorização, ficou até um acento, desconsideração da personalidade jurídica e liquidação de sociedades. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com as holdings. As holdings, elas estão na moda. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dessas danadas das holdings, considerando que tem sido uma prática principalmente para aquelas grandes empresas que possuem patrimônio, como, por exemplo, a empresa do Clênio, né, Clênio? Cadê o Clênio? Clênio com a sua empresa de piscinas aí. Não vou esquecer. Mas, enfim, brincadeiras à parte, as holdings elas acabam se apresentando como uma alternativa para justamente contribuir para a melhor gestão das empresas e dos negócios, principalmente para aquelas empresas que têm ativo e passivo considerável e podem facilitar a administração do negócio, criando ações jurídicas simplesmente para promover a administração, seja da atividade, mas especialmente do patrimônio. E aí, olha o conceito de acordo com o nosso livro. O hold se entende uma sociedade criada para controlar outras sociedades. Uma sociedade criada apenas para concentrar o que ela possui em várias outras sociedades. Então, na composição do capital das demais empresas, a holding majoritária do capital. É uma sociedade gestora matriz de participações sociais, que exerce um controle ou segura as empresas, né? Como numa tradução livre, é o próprio nome. A expressão vem do verbo to hold, que na tradução livre significa segurar. Olha aí. O objetivo principal é a administração ou controle de uma ou mais empresas. Logo, é ela que toma as decisões que determinam a gestão das demais companhias por ser sócia majoritária dos negócios. Vamos lá, um caso prático. Antes de até falar essas conceituações aqui, vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Cadê? Aqui, olha aí. Estão vendo esse quadro aí, né? Nesse exemplo, que inclusive é o exemplo que eu trouxe do próprio livro, nós temos essa empresa chamada Mundo da Lua Participações S.A. O nome holding não faz parte do nome social. Holding não altera o tipo de sociedade. Ela pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade anônima. A holding, na verdade, é muito mais para denominar a característica como é que eu posso falar? De condução dessa empresa, o objetivo dessa empresa. E não propriamente interfere de alguma forma ou na denominação ou mesmo no tipo de sociedade que nós estamos falando. E então vamos aqui voltar, por exemplo, ao Mundo da Lua Participações S.A., uma sociedade anônima que possui, por sua vez, 55% do capital da empresa Monte Azul Comércio de Alimentos e possui 75% da empresa Folha Verde Indústria. Então percebam que a Mundo da Lua ela acaba sendo quem decide, quem delibera nessas outras duas empresas, pelo fato dela ter uma grande proporção do capital social de outras empresas. Porque no quadro social, na constituição de outras empresas, pessoas jurídicas também podem ser proprietárias. Então, as pessoas jurídicas acabam tendo essa propriedade e esse poder de gestão, de modo, como eu disse, concentrar as decisões em relação às outras empresas a ela associadas, a ela vinculadas, certo? E por que as pessoas fazem isso? Por quê?
Primeiro, como eu disse, para facilitar a gestão. E outra, também, além de facilitar, de promover uma organização, acaba também sendo uma estratégia para economizar recursos, para economizar nos procedimentos sucessórios. Alguém aqui já participou, já foi parte de uma ação de inventário? Tem alguém aí que já participou de um inventário? Não, graças a Deus. Mas enfim, todo mundo já deve ter ouvido falar que os processos judiciais, as ações de inventário são extremamente complexas, demoram muito e, na verdade, estima-se que em uma ação de inventário perde-se em torno de 20% do patrimônio. Então é muito dinheiro, é muito caro, além de ser extremamente burocrático e, em regra, demorado. E imaginemos uma família, sei lá, um grupo de empresas que possui muito patrimônio. O que é que essas empresas podem fazer para poder facilitar procedimentos sucessórios relacionados a esse patrimônio? Pode criar uma holding patrimonial. Olha aí. Na holding patrimonial, imaginemos que aqui cada um de nós tem uma empresa, nós nos unimos e decidimos para poder, de alguma forma, nós enquanto família, principalmente, mas preservar esse patrimônio e não gastar quando chegar num processo de sucessório. A gente transfere todo o patrimônio para uma pessoa jurídica, certo? Seria a holding, e a partir dela nós faríamos a administração dos negócios. Aí vamos dizer que um dos sócios morre, ou um dos familiares dessa empresa familiar, que é o caso da holding familiar. Ao invés de eu ter que procurar e ajuizar uma demanda para garantir, para organizar essa questão sucessória, e ao invés de perder tempo e dinheiro, sabe o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer uma alteração contratual. Somente isso. Aí eu pergunto a vocês, o que será mais barato? Tanto mais barato quanto menos desgastante. Uma ação de inventário ou uma alteração no contrato social? Será realmente uma alteração no contrato social. Então, a existência das holdings, elas são basicamente para facilitar a gestão e fazer um planejamento sucessório. Existe um outro benefício que não se fala muito, mas que também acaba sendo uma das razões pelas quais as sociedades criam outras sociedades para organizar essa parte patrimonial. É a questão de tentar, de alguma forma, blindar esse patrimônio de eventuais execuções. Por exemplo, vamos voltar naquele exemplo que eu apresentei para vocês. Olha aí. Mundo da Lua Participações, certo? Folha Verde, onde Mundo da Lua possui participação, vamos dizer que a Folha Verde tem um patrimônio, certo? Tem esse patrimônio guardado, sei lá, tem um grande imóvel, um galpão na serraria. Pronto, tem um galpão na serraria. Esse galpão, ao invés da Folha Verde colocar no seu próprio nome, coloca todo o seu patrimônio constituído em nome da Mundo da Lua. Não está tudo interligado? Eles não podem ter contratos entre si, regularizando essa questão? Se for uma empresa familiar, melhor ainda. Basta que eles estabeleçam um contrato social de que forma eles vão administrar esse patrimônio. Mas, enfim, o patrimônio da Folha Verde foi todo transferido para o Mundo da Lua. Aí a Folha Verde Industrial fez vários negócios com fornecedores, e esses fornecedores entraram com ações contra ela, certo? Entraram com ações contra a Folha Verde Indústria. Aí a Folha Verde não paga. Folha Verde não paga, enfim, ela tem dificuldade e chega uma fase de execução. Quem for executar a Folha Verde Indústria Gráfica vai ter muito mais dificuldade de localizar o patrimônio dela, porque o patrimônio dela é aqui, na Mundo da Lua Participações. É possível localizar esse patrimônio e tentar executar, apesar desse patrimônio estar em nome de outra jurídica? É possível, sim. Mas dificulta? Dificulta. Pode ser que no meio do caminho a exequente desista, não localize, enfim, podem acontecer várias coisas. Posso dizer a vocês que não existe blindagem absoluta de patrimônio. Sempre vai ser possível se promover algum tipo de rastreio para localizar um patrimônio de uma executada. Porém, é possível dificultar. Então, quando falamos de blindagem patrimonial e de estratégias que podem ser adotadas para blindar, nós estamos falando de dificultar a execução, certo? E as holdings têm se apresentado nos últimos anos como uma boa alternativa para dificultar essa execução, certo?
No livro, inclusive, é interessante que ele até menciona essa possibilidade, mas ela não é tão discutida na teoria quanto na mesma proporção pela qual essa medida é utilizada como estratégia, certo? Mas é uma alternativa e vem sendo, sim, utilizada, certo? E aí voltamos aqui, olha para esse conceito interessante a gente falar. Olha aí o conceito da holding familiar. Ao contrário do que muitos pensam, a holding familiar não pode ser considerado um tipo, mas uma configuração. Olha o que eu disse aí. Uma holding não é um tipo de sociedade, é uma configuração, é uma forma de condução da sociedade, mas não um tipo de sociedade, um tipo societário. Não está naquele rol que a gente estudou para a V1. Não é um tipo de sociedade, mas uma configuração que se caracteriza pelo fato de que a empresa é administrada por membros de uma mesma família. Uma holding familiar seria uma espécie de empresa familiar que pode ou não administrar um grupo de companhias pertencentes ao mesmo clã, certo? E temos muito aqui, vamos pensar nas usinas do estado de Alagoas, as usinas, por exemplo. Tem famílias de usineiros que têm várias empresas, têm grupos econômicos, eles podem constituir holdings para poder administrar essa questão patrimonial e ter vários outros benefícios. E é importante mencionar que, além da questão da administração e além da questão do planejamento sucessório, que a gente disse, sob o aspecto tributário, acaba também sendo interessante. Quem já teve empresa sabe que o imposto de renda de uma pessoa jurídica em relação ao aluguel, por exemplo, de imóveis, é bem menor do que o imposto proveniente do aluguel enquanto pessoa física. Então, acaba sendo também uma estratégia para que pessoas físicas constituam pessoas jurídicas apenas para administrar patrimônio. Ainda que eu não tenha uma empresa formalizada, eu posso ser, sei lá, eu posso ter um patrimônio e não necessariamente ser uma empresária. É difícil, mas é possível. Mas eu quero organizar minha vida patrimonial. Eu posso ter várias casas espalhadas pela cidade. Como é que eu posso tentar organizar a administração dessas casas? Dos aluguéis, das vendas, enfim. Eu posso criar uma empresa simplesmente para gestão patrimonial. E essa gestão patrimonial pode se dar por meio dessa prática, dessa configuração que nós estamos aqui denominando de holdings, certo? E o que é uma holding patrimonial? Os conceitos se aproximam muito. É uma administradora de bens próprios. É uma empresa criada para gerir bens, como imóveis, por exemplo, para que esses sejam integralizados ao capital social da companhia. O objetivo da holding patrimonial é facilitar, olha aí, a gestão e obter benefícios fiscais e sucessórios. Bem, exatamente o que a gente acabou de falar. E aí o exemplo que a gente trouxe agora há pouco para poder ilustrar essa prática. E aí eu vou ler rapidinho aqui essa teoria trazida por Chagas e essa que é citada no livro que a gente utiliza também. Os arranjos interempresariais com a aproximação de pessoas jurídicas autônomas são bastante comuns em tempo de uma economia globalizada, sendo que os organismos sociais de grande porte estendem seus interesses para além dos seus países de origem, formando conglomerados multinacionais. Olha aí mais uma alternativa para o uso das holdings, não apenas para pessoas jurídicas nacionais, mas até também uma forma de gestão de grandes conglomerados e de multinacionais que podem criar pessoas jurídicas numa determinada qualidade simplesmente para poder gerir o patrimônio constituído naquela região, naquele país, certo? Aí foi um exemplo que eu trouxe para ilustrar uma holding familiar, certo? Olha aí, temos duas pessoas, duas empresas, e o patrimônio fica localizado na empresa de cima da Lua Participações, tendo essa, mais uma vez, como eu disse, o objetivo de administrar, de organizar o patrimônio, fazer um planejamento sucessório e buscar benefícios fiscais. Então, com isso, é de se perceber que, ao tratarmos de constituição de holding, estamos nos referindo basicamente à criação de uma sociedade, razão pela qual é importante observar as regras da sociedade desejada para abrigar a sua formalização. Repetindo, a holding não é um tipo de sociedade, não é. É uma estratégia, é uma denominação trazida para esse objetivo que as empresas, as pessoas físicas e jurídicas buscam para a organização da administração das suas empresas, do seu patrimônio e da sua sucessão patrimonial.
ok? Então, de holding, quer fazer alguma Professor, pergunta? Pode falar. no caso, a holding, ela é apenas um nome, não posso dizer assim de maneira grosseira, é um nome fantasia de um escritório que as empresas colocam num certo endereço para que eles possam trabalhar na administração dessas várias empresas. Ela não tem CNPJ, não é isso? Não, ela tem CNPJ sim. Eu Tem, crio a empresa, eu adquiro a personalidade jurídica, faço um contrato é, social e tudo. Só que o objetivo dessa empresa é administrar o patrimônio dela e de outras empresas, certo? entendi. Holding não é uma atividade. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma construtora, certo? Uma construtora. E nessa construtora eu tenho muito patrimônio, certo? Só que eu não quero que esse patrimônio fique em nome da minha construtora. Então Hum, eu crio um outro CNPJ e todo o patrimônio que eu constituo na minha construtora, eu coloco no nome desse outro CNPJ. Que eu posso, aí eu escolho a atividade desejada, que pode ser, por exemplo, administração de imóveis. Teria que ver lá a atividade que mais se enquadra na minha pretensão. Mas existem quinais, que a gente chama cadastros de atividades, que podem se aproximar ao objetivo dessa minha holding, que em regra é fazer uma gestão patrimonial. Salvo engano, existe esse cadastro de atividade de gestão patrimonial, se não for exatamente próximo disso. Mas eu terei um outro CNPJ, certo? Se alguém for, vamos dar um exemplo, eu tenho minha construtora que fica no galpão da serraria, voltando ao exemplo que a gente disse antes. Aí as pessoas vão buscar quem é o proprietário, quem é a proprietária desse galpão. Quando eles forem fazer a busca, vão localizar outro CNPJ. E esse CNPJ vai ser, inclusive, da própria holding, dessa empresa que eu criei simplesmente para poder concentrar o patrimônio e melhorar a gestão de todo esse patrimônio que eu tenho constituído, inclusive por meio de outras atividades e de outras empresas. Fora que facilita muito, como eu disse, na questão da sucessão patrimonial. Se eu morrer, como é que vai ficar para os meus filhos? Como é que vai ser essa questão da sucessão? Se, dependendo da forma como eu tenha constituído aquela sociedade, ou da forma como eu tenha previsto no contrato social, a minha morte simplesmente pode criar, já prever de que forma vai acontecer a minha substituição. Procedimento esse infinitamente mais simples do que uma ação voltada para essa questão sucessória, como eu disse anteriormente. Quem já passou por uma situação dessa, uma ação de inventário, por exemplo, sabe o terror que é, certo? É quase uma forma de já deixar. Não, né, não vou fazer esse paralelo, não, mas é quase. Eu posso, inclusive, já estabelecer de que forma vai acontecer a distribuição patrimonial a partir da minha morte dentro do contrato social. Eu posso fazer um bom planejamento e existem advogados e advogadas que se especializam nisso, viu? Isso é uma área bem interessante, muito interessante mesmo. Inclusive, existem cursos na internet presenciais que falam unicamente de planejamento sucessório, de profissionais que se especializam em criação de holdings, de contratos sociais, de já dialogar com os grandes proprietários e proprietárias de patrimônio para que haja esse planejamento sucessório da forma mais tranquila, saudável, diminuição da carga tributária, enfim, é muito interessante. Muito interessante, é uma boa área de especialização, certo? E aí, seguimos para o segundo tema, que é a sociedade de propósito específico, que, como o próprio nome já diz, é uma sociedade que tem uma única finalidade empresarial. Ao passo em que, sendo esgotada a sua finalidade, estaria esgotado o propósito de ser daquela determinada sociedade. É importante mencionar que existe uma diferença entre objeto e finalidade. O objeto dela não tem nada a ver com deixa eu exemplificar. Vamos voltar, por exemplo, da construtora. A construtora, ela pode ser criada simplesmente para a construção de um determinado empreendimento, certo? E eu posso colocar lá no meu contrato social que essa sociedade ela está sendo criada por um prazo específico para um propósito específico determinado. Feita a construção,
terminado o propósito que eu coloquei ali, previsto inclusive no próprio contrato social, essa sociedade pode deixar de existir, certo? Isso é muito comum, inclusive, de empresas que são criadas com um único fim. Então, tanto pode acontecer nessas circunstâncias, como também podem acontecer em situação de recuperação e falência. Aí, Ventura, cadê o Marcos? Marcos? Estou aqui, professora. Leia aí, por favor, 981 do Código Civil, tá na tela? 981, vamos lá. Do Código Civil. Celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com os bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Pronto. Ou seja, o que é que a gente pode extrair disso aí? Que nesse caso, o legislador ele acabou estabelecendo que a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios, vinculando, portanto, a atividade e não apenas o objeto social. Eu posso criar uma sociedade de propósito específico de diversos tipos de objeto. Pode ser uma construtora, pode ser, por exemplo, para organizar um determinado evento, um grande evento, Réveillon de Maceió. Vamos criar um CNPJ para organizar o Celebration, certo? Será que esse ano tem? Não sei, acredito que não. Mas, enfim, posso criar e devo colocar no próprio contrato social que estamos falando de uma pessoa jurídica com um propósito específico, com um termo final decretado ali no contrato social. E é interessante essa possibilidade essa que está prevista no próprio Código Civil, no artigo 981, porque também cita responsabilidades e deixa muito claro para eventuais credores que se trata de uma pessoa jurídica que está sendo criada para um propósito específico. Só que existe uma outra possibilidade de criação de sociedade de propósito específico. E aí, Marcos, vamos lá, capricha que é a última aula. É o artigo 50, né? Isso, da Lei 11.102 de 2005. Ok. Artigo 50. Constitui meios de recuperação judicial, observação pertinente a cada caso e outros. Tem o inciso 15, não é isso? 16, correto. Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos ativos do... Pronto. Ou seja, além da possibilidade prevista no artigo 9 do Código Civil, também pode haver a constituição de uma sociedade de propósito específico numa ação de recuperação judicial. Olha que interessante. Nesse caso, essa sociedade ela vai ser criada por determinação judicial. No livro, inclusive, ele fala o seguinte: mas esclarecer que não se trata de um tipo próprio de sociedade empresarial, pois, na realidade, é uma sociedade criada por qualquer um dos tipos empresariais abordados. Por que é importante registrar isso? Novamente, nós não estamos falando de um tipo de sociedade. Pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade anônima. O diferencial dela, assim como acontece nas holdings, é o seu propósito, é a sua finalidade, certo? É o seu objetivo, a sua estratégia e a sua razão de existir. Mas, necessariamente, essa estratégia e essa razão de existir vai ter que se acomodar a um dos tipos societários previstos em lei, que são aqueles que nós estudamos para AV1, ok? O que é que a gente precisa destacar ainda das sociedades de propósito específico? Mais uma vez, a importância do contrato social. Vocês viram que contrato social é como qualquer contrato da vida e talvez seja o que eu mais digo desde o nosso primeiro dia de aula. Um dos nossos propósitos é reconhecer a importância da existência dos contratos em quaisquer relações e, quando falamos da criação de sociedades, temos que ter em mente que um dos nossos maiores papéis enquanto advogadas e advogados é instruir bem os nossos clientes para que sejam bons contratos sociais. Tenho que dizer a vocês que não é muito praxe
dos empresários e empresárias de buscar um apoio jurídico quando a constituição dos seus contratos sociais. Geralmente eles seguem modelos, mas percebam o quanto pode fazer diferença se você tiver um contrato social onde haja previsão de maior quantidade de possibilidades de problemas que podem surgir. É como eu disse uma vez, quando a gente estava estudando as franquias, né? Que no filme, que eu até sugeri que vocês assistissem, que foi a história do Fome de Poder, a história do McDonald's, que o cara fala que os contratos são feitos para serem quebrados. Eu digo a mesma coisa em relação ao contrato social. A gente tem que fazer um contrato social pensando que ele vai ser quebrado, ainda que ele não seja no futuro. Mas a gente tem que se prevenir no sentido de que, se isso acontecer, está lá a previsão, está lá feitinho, uma cláusula bem feita, já prevendo o que vai acontecer caso haja a quebra de qualquer uma daquelas cláusulas, certo? E quando a gente fala de sociedade de propósito específico, quando a gente fala de holding, a gente sempre esbarra nessa importância de uma boa constituição, uma boa redação dos contratos sociais. E aí a gente vai entrar nas sociedades dependentes de autorização. Quando a gente pensa na criação de um negócio, em entrar no mundo dos negócios, a gente, em regra, só pensa, né, não, vou trabalhar, vou criar minha empresa. Porém, não é tão simples assim. Existem empresas que necessitam de autorização para existir. E essas empresas precisam de algum tipo de autorização específica, dada a sua natureza, o seu tipo de atividade, o seu objeto social, são justamente as sociedades dependentes de autorização. Aí foi que a gente colocou aqui no slide, olha só. Algumas atividades dependem de autorização do Poder Executivo Federal para o seu exercício, nos termos da legislação específica, de modo que, nesses casos, não basta seu registro na junta comercial para sua regularização. Exemplo, posto de gasolina. Será que se eu quiser, eu simplesmente pego meu dinheiro e abro um posto de gasolina ali na esquina, acho um bom lugar e pronto, acabou? De forma alguma. Eu preciso, por exemplo, no caso dos postos de gasolina, de autorização da ANP, Agência Nacional de Petróleo. E no caso dos bancos? No caso dos bancos, já pensou? Cada um de nós aqui vamos abrir um banco. Amanhã eu vou abrir um banco. Vão lá, criem suas contas no meu banco. Não, não é assim. Para que eu abra um banco, para que eu me torne banqueira, essa profissão linda, deve ser muito bom ser banqueiro, né? O que é que você faz da vida? Eu sou banqueira. Enfim, para que você tenha um banco, necessariamente você precisa de autorização do Banco Central. Da mesma forma, nós temos as seguradoras, que dependem da criação da autorização da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. E existem infinidade de outras atividades que necessitam de autorização das correspondentes, né, como eu disse, a depender do objeto, da natureza, do tipo de negócio que nós estamos falando, que necessitam da autorização de alguma agência reguladora, algum tipo de superintendência, enfim, de uma instituição de âmbito federal, do Executivo Federal, que tenha uma competência prevista em lei. E o rol grande, existem, como eu disse, diversas atividades que se encaixam nessa modalidade de sociedades dependentes de autorização. E aí, Marcos, lê para mim, por favor, de novo, agora esses artigos que estão na tela. E vocês que estiver com Vadimeco, por favor, marquem esses artigos, que eles são muito importantes. E deixam aí expresso essa situação específica. Cadê? Alô, acho que ele foi ao banheiro. Não, eu estou aqui, professora. Eu estava falando, é que meu microfone estava desligado e eu achei que estava ligado. Tá certo. Tudo bem. Vou passar. 1123 do Código Civil. Isso. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar, reger-se-á por este título, sem prejuízo do disposto em especial. Parágrafo único. A competência para autorização será sempre do Poder Executivo Federal. Artigo 124. 1124. 1124, correto. Na falta de prazo estipulado em lei
ou em ato do poder público, será considerada caduca a autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos 12 meses seguintes à respectiva publicação. Artigo 1125. Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a autorização concedida à sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto. O professor aqui já fala de estatuto, né? Uhum. E Isso. não de contrato. Então, mas nesse caso, ele também está referindo ao estatuto do próprio órgão regulamentador. A partir do momento em que ele der autorização, ele traz uma série de diretrizes que devem ser respeitadas. Mas o estatuto também pode estar relacionado ao tipo de atividade, ao tipo de modalidade societária. Mas, Certo. quando ele fala dessas diretrizes, ele fala realmente das diretrizes do órgão que concedeu essa autorização de funcionamento a essa sociedade que é dependente de autorização. E é importante mencionar também que esse tipo de controle do Poder Executivo não é simplesmente porque o Poder Executivo quer controlar, não. Na verdade, esse controle ele representa a própria defesa da sociedade brasileira, seja por questões de controle da economia, seja por questões de defesa dos interesses nacionais ou até mesmo de segurança pública. Se a gente pensa no exemplo dos postos de gasolina, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos falando de uma atividade extremamente perigosa. Imagine se qualquer pessoa pudesse abrir um posto de gasolina. Como seria? Não é? Da mesma forma, banco, quando ele fala do controle da economia, já pensou se qualquer pessoa pudesse abrir um banco? Como isso poderia afetar o interesse da coletividade, trazer algum tipo de implicação para a economia nacional? Então, eles fazem um controle na quantidade de bancos, fazem um controle em relação à segurança de determinados negócios que podem representar algum tipo de perigo à sociedade. Então, existe um fundamento por trás deste poder, né? Para além de um poder, um dever de controle. Pode falar. A senhora falou uma coisa interessante. E também, assim, uma outra coisa que eu vejo, até a gente vê assim, um determinado bairro cresceu, é questão de cartório. Por que, por exemplo, aqui onde eu moro tem um cartório aqui no Cruzeiro, por exemplo, lá em cima, que ele atende toda essa região aqui, Santos Dumont, Tabuleiro, uma parte de Rio Largo. E aí, aí surgem várias perguntas assim, mas por que outra pessoa não vai, não abre, ou vai lá e abre um cartório, não sei o quê. Será que existe também, de certa forma, professor, um controle assim? A senhora já falou que existe o controle e tudo, mas como é que eu posso dizer, um monopólio? Então, primeiro, em relação aos cartórios, os cartórios eles não podem ser tidos como uma atividade empresarial, comercial, né? Nesse caso, inclusive, a gente situaria os cartórios, se a gente for pensar na disciplina do direito, onde a gente mais lidar com essa situação específica, seria mais situado no direito administrativo. Mas eu entendo completamente essa sua percepção, porque, infelizmente, existe sim um caráter capitalista, né? Que é muito mais, como eu posso dizer, particulares muitas vezes que predominam em relação ao interesse do coletivo, porque existem áreas que certamente poderiam, precisariam ter uma quantidade maior de cartórios, inclusive para melhor atender a coletividade, tanto em questão de tempo, quanto também até de valores. Né? Aí, partindo para o lado empresarial, eu acho que faz parte essa outra pergunta, é a questão de casa lotérica, professora. Casa lotérica é uma outra situação a ser observada. Tem lugares assim, tão extremamente bairro que desenvolveu, cresceu, aquela coisa toda. Uma única casa lotérica, você vai pagar uma conta, você passa 1h30, 2 horas na fila. E assim, eu vejo pessoas, muita gente reclamando, mas por que não se abre outra lotérica? Por que não abre 2 ou 3 casas lotéricas, aquela coisa toda? Existe, professor, o controle, como a senhora falou, mas também existe a questão do monopólio, né, por trás disso aí.
Uhum. Ou estou errado? Não, certamente, eu sempre sou adepta das, não vou dizer teoria da conspiração, mas eu acho que é muito claro. Sempre existem interesses particulares que muitas vezes se sobrepõem a interesses coletivos, né? E existem Certo. estudos de viabilidade de mercado, autorizações que são concedidas para lugares e outros não. Eu vou até fazer um caminho inverso. Caminho inverso. Enquanto que a gente fala de muitas lotéricas, de repente, ou poucas lotéricas em determinados lugares, eu acho que todo mundo aqui já percebeu que diminuiu drasticamente a quantidade de bancos do Brasil pelo território aqui da capital. Certo. Tem pouquíssimo banco. Eu me lembro que teve uma época que a gente tinha quase que um Banco do Brasil a cada esquina. E agora não temos. E um dos argumentos, por exemplo, do Banco do Brasil, só fazendo um paralelo com o que você disse, foi de que eles estariam informatizando cada vez mais os seus atendimentos e que não precisariam de tantos atendimentos presenciais. De modo que hoje você procura um caixa eletrônico do Banco do Brasil ou uma agência do Banco do Brasil, você realmente não encontra. Eu falo isso porque eu cheguei a advogar para uma comunidade, para uma associação de moradores, porque o Banco do Brasil pretendia fechar. No final, infelizmente, acabou fechando e eles apresentaram uma série de argumentos que o judiciário reconheceu como devidos, mas, sinceramente, eu não acho, porque a tecnologia, infelizmente, ainda não é algo tão acessível para todas as pessoas, né? Mas, enfim, isso tudo é interessante a gente refletir, sim, porque podem ser potenciais arquivos de vocês no futuro e a gente pode pesquisar junto. Mas vamos lá. Clênio na área aí. Como? O seu Clênio está na área aí para. Eu sempre imaginar que qualquer empresa ela tem que ser administrada para ser enxuta, certo? Então, essa situação de você manter uma agência bancária numa região onde ela não vai se autocustear só para cobrir a necessidade social de uma cidade, não dá. A gente, antes de dar leite às crianças, tem que ver que as crianças vão crescer e tem que ter como se manter, né? Esse negócio Você. de administração assistencialista, isso não funciona para nenhum país, não. Um pai de família que ele agir assim, ele quebra. É o mesmo país. Hoje tem agências do Correio, tem casas lotéricas, tem inúmeras agências que podem substituir pequenos serviços de banco. Então, é normal. A gente tem que procurar evoluir, né? Não adianta você ficar chorando, dizendo, ah, não, está evoluindo e as pessoas estão ficando para trás. Estão ficando para trás, porque mais atrás. Isso é complexo. Olha, é muito pano para manga, porque existe ainda a função social, principalmente quando nós estamos falando de algum tipo de demanda que, na verdade, é uma concessão pública, que tem uma regulamentação e uma autorização do Poder Executivo, enfim, isso é muito pano para manga. Mas é um tema interessante. É um tema interessante que pode ser debatido aí. Eu, pessoalmente, eu já acho diferente. Eu acho que tem que pensar também em atender a população, até porque nem todo mundo consegue correr atrás, né? Por diversas razões. Então, ele tem que sobreviver. A visão do Clênio é muito voltada para a questão do capitalismo, né? Mas aí é onde está. Se você tivesse só assim, ficar fechado apenas nessa visão, ficar limitado a essa visão, sem olhar outras necessidades básicas, aí eu acho que a coisa não funciona. Eu vejo tudo assim, ó. Tem que ser muito enxuto. Se for enxuto, quebra. Mais prático. Pronto. Pois é. Tem muita discussão aí ao redor disso, mas é interessante. Estava com saudade dos debates da turma. Eita, mas vamos lá. Desconsideração da personalidade jurídica. Esse tema que a gente já passeou nele várias e várias vezes, mas que a gente, nesse momento, pode fazer uma análise aí final, porque é um tema extremamente interessante e extremamente importante no mundo do direito empresarial e para todo mundo que, de alguma forma, precisar entrar com a demanda em algum momento contra uma pessoa jurídica. Então, a desconsideração da personalidade jurídica é buscar um procedimento para que se alcance o patrimônio pessoal dos sócios, de forma a garantir a recomposição das perdas de terceiros, sem, contudo, afetar a existência da personalidade jurídica. Olha aí, olha o credor. O credor, vocês conseguem ver a seta do meu mouse? Sim. Olha aqui a figurinha do credor, que era um bonequinho rindo, no livro tem um bonequinho rindo, né? Aí aqui é a pessoa jurídica. A relação dele poderia acabar aqui, daqui para cá, certo?
se a gente pensasse simplesmente na limitação patrimonial, se ele estiver lidando com uma sociedade e não com um empresário individual, como nós vimos no começo da disciplina. Porém, existem formas de ele passar por cima disso aqui, olha aqui a setinha, por cima, certo? E chegou nos sócios, no patrimônio pessoal desses sócios. Essa setinha, esse procedimento de adentrar no patrimônio pessoal dos sócios para satisfazer esse crédito do credor é justamente a consideração da personalidade jurídica. Isso não está dizendo que acabou a pessoa jurídica. De forma alguma, a personalidade jurídica permanece. Porém, eu estou falando que para satisfazer o meu crédito, eu posso passar por cima disso e chegar aqui. Certo? Então, temos que pensar que nós estamos falando de uma exceção à aplicação do princípio da autonomia patrimonial, permitindo assim que, mesmo sem colocar fim à existência da pessoa jurídica, possa o credor se valer do patrimônio pessoal dos sócios, garantir o cumprimento de certa obrigação, certo? No nosso Código Civil, nós temos essa previsão no artigo 50. E aí, atenção, todos os alunos e alunos, que eu vou fazer diferente. Eu vou ver aqui um sorteio, vou pedir para alguém, para alguém ler. Fazer diferente. Olha, por favor, cadê? O Wellington tá aí? Wellington? O Jorge Santos Júnior tá aí? Acredito. Os caras são terríveis. Tô aqui, rapaz. Tô aqui, professora. Tô aqui ouvindo tudo. Tá aí? Doutor Jorge, vai se manifestar, doutor Jorge. Descobre. O meu microfone tava... Ah, tá bom, tá bom. Você ouviu o nome dele lá no fundo, veio correndo pro computador. Você tô sabendo. Tô brincando. Tô no fone de ouvido, professor. Eu tô no celular, no fone de ouvido. A senhora tem que falar assim, Jorge CRB, aí se apresenta. Pois, Tô aqui, professor, olha eu. Muito bem, a senhora Fone de ouvido. Né? Então, você consegue ver a tela? Para você ler para a gente o artigo 50, por favor? Para você nunca mais esquecer dele? Consigo. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio... Tá cortando, deixa eu só um minuto aqui. Pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiadas direta ou indiretamente pelo abuso. Pronto, perfeito. Então, aqui embaixo para vocês, os elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, certo? Cada um desses elementos tem uma justificativa e uma forma de detectação. É isso que eu vou pedir, que eu vou cobrar vocês no trabalho associado a essa disciplina. E vocês vão encontrar na página, entre as páginas 171, 171 e 176. Professora, entre as páginas 171 a 176. A 176. O que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou colocar daqui a pouquinho lá na plataforma. E vocês expliquem de que forma se dá cada um desses elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. De que forma se caracteriza a fraude? De que forma se caracteriza a insolvência? Certo? É isso que eu vou pedir que vocês me respondam nesse trabalho e vocês vão dar as respostas entre essas páginas que eu acabei de mencionar. Tá certo? Certo. Isso é muito importante e eu acho importante trazer para vocês, forçarem de alguma forma vocês a fazerem a leitura detida, porque isso aqui, minha gente, vocês vão usar muito. Então, vocês vão levar para a vida de vocês, independentemente de que modo vocês vão operar o direito na vida de vocês. Tá certo? Então, leiam página 171 até a 173. Ok? Eu vou destacar também. No CPC, entre os artigos 133 e 137, nós vamos entender de que forma se dá um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De que forma eu vou manejar isso processualmente falando. Será um incidente que no curso do processo eu posso apresentar, certo? Ainda que nós não estejamos diante de uma relação de consumo, eu posso, por exemplo,
havendo indícios de fraude, elementos que caracterizem a fraude, ainda que não seja, como eu disse, uma relação de consumo, eu posso sucintar, apresentar esse incidente no processo. E aqui, entre os artigos 133 e 137, ele fala detidamente de como será esse incidente, certo? Tendo competência e legitimidade para propor tanto a própria parte como também o Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, quando se tratar de uma ação que demanda interesse público. Vamos imaginar, por exemplo, relações trabalhistas, onde o Ministério Público do Trabalho ele pode ter essa legitimidade para adentrar no patrimônio pessoal dos sócios de uma determinada empresa, como também a própria parte. Diz, olha, excelência, a parte está ocultando o patrimônio, a parte está tentando fraudar, vender, maquiar, criar uma realidade que não corresponde à realidade, criar um fato que não corresponde à realidade, certo? Nessas circunstâncias, eu apresentarei o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, por sua vez, tem pressupostos que estão previstos nesse artigo. A partir do momento que eu apresento esse incidente, a outra parte vai ter 15 dias para apresentar a sua manifestação e, ao final, o juiz decidirá se haverá ou não a desconsideração da personalidade jurídica naquelas circunstâncias, certo? Só que existe uma situação ainda mais simples, uma situação onde a desconsideração ela é extremamente corriqueira e praticamente em todos os processos onde a execução não consegue ser concretizada, há de pronto a desconsideração da personalidade jurídica, que é nas relações de consumo, certo? Olha aí a previsão no CDC. Alô, alô, estão me ouvindo? Tá tudo bem por aí? Ok, professor. Fala. Graças a Deus. Depois que eu susto no Jorge, o Jorge está ali, ó. Né? Jorge, eu tô aqui, vou fazer minha defesa, viu? Tô aqui desde o início. Tá certo, tá certo. Tá com uma paisagem bonita, nada. Olha, eu não sei vocês, mas eu adoro ver uma paisagem. Eu fico só observando cada uma das paredes, desde a primeira aula. Tem que lembrar. Mas, enfim, vamos lá. Jorge Henrique mora no Ponta Verde. Tô vendo, rapaz. O pessoal já sabe que tá concretização, né? No dia que é... Um dia, só Deus sabe quando. Então... Eu recebo, seu Clã. Recebo, seu Clã. Eita. Então, no CDC, a desconsideração da personalidade jurídica, na verdade, é mais um reconhecimento da hipossuficiência do consumidor. E está prevista, olha aí, no artigo 28 do CPC. Vou dar outro susto em alguém, deixa eu ver aqui. Cadê? Eduardo tá aí? Eduardo Soares? Eduardo, deixa eu ler esse... Marcos, vamos lá, mais uma vez, pra gente, por favor, só o capítulo do artigo 28, que esse me levem para a vida que vocês vão usar muito. Artigo 28 do CPC. Só o artigo 28, né? Isso. Ok, professora. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso do poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Perfeito. E aí a pergunta que eu faço para vocês: em que fase do processo eu posso apresentar um incidente da desconsideração da personalidade jurídica? O que vocês acham? Acho que é a qualquer tempo, né, professor? Acertou, miserável. Acertou. Lembra aí? Isso mesmo. Então, a qualquer tempo, eu posso apresentar um incidente da desconsideração da personalidade jurídica, certo? Desde a inicial até o final da execução. A qualquer tempo, ok? Isso é importante. E aí, vamos agora começar as despedidas, porque é o último tópico da nossa disciplina. Depois disso, todo mundo pode pegar o chapéu e jogar pro alto. Opa! Então, vamos falar, ó. A gente criou uma história, todo mundo empolgado e criou suas empresas. Agora a gente já tá falando... Ela perguntando tanto, cobrando minha presença.
Ele pensa que a gente não está ouvindo mais. Estamos ouvindo. Então, vamos lá. Liquidação de sociedade. Após a dissolução da sociedade, a mesma entra em processo de liquidação. O que é liquidação? É o conjunto de atos destinados a realizar o ativo, pagar o passivo, destinar o saldo que houver para proceder-se à partilha imediata pelos sócios dos haveres sociais, a transmissão global de todo o patrimônio para um ou mais sócios. Resumindo, seria vender bens à vista, receber todos os seus direitos e pagar todas as suas obrigações. É o que a gente está fazendo aqui, a gente já chegou numa fase de liquidação. Está todo mundo arrumando as suas coisas, olhando para o livro, dizendo, olha, terminei, vou acabar com essa disciplina, vou terminar esse período, vou fechar essa empresa, vou liquidar esse assunto e vou começar tudo de novo daqui a pouco. Até a liquidação total e final, quando vocês terminarem o curso de Direito. Aí começa outra sociedade. Vocês vão começar. A vida é assim, a vida é de fases. Isso para dizer a vocês que a liquidação, primeiro, é importante registrar que ela pode ser amigável, ela pode ser forçada. Amigável é nossa aqui, tudo na paz, tudo lindo, maravilhoso. Ou ela pode ser forçada. Eu não quero, eu quero continuar essa sociedade, eu não quero fazer desse bem, eu quero, enfim. A liquidação, o ideal é que ela seja amigável, porém, sendo forçada, infelizmente terá de recorrer ao judiciário. No Código Civil, nós encontraremos as disposições em relação a isso aqui nos artigos 51 do Código Civil e 208 da Lei 6.476, ao passo em que, em todos os atos ou operações necessárias à liquidação, o liquidante deverá usar a denominação social seguida da palavra em liquidação, justamente para dar publicidade à liquidação daquela sociedade, certo? Além disso, isso que eu acabei de dizer, necessariamente haverá a figura do liquidante, a quem compete, a partir de 15 dias de sua posse, algumas providências. Providências essas que vocês vão encontrar até na página 177, no quarto parágrafo, que são: averbar na junta comercial e publicar a ata, a sentença ou instrumento de dissolução da sociedade em jornal de grande circulação, arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam, proceder à elaboração do inventário, isso é o que a gente acabou de falar agora há pouco. Do balanço geral do ativo e do passivo da sociedade. Por fim, aos contratos em curso da sociedade, gravar todos os documentos da sociedade que forem emitidos com a expressão em liquidação. Certo? Foi o que a gente acabou de falar. O que mais que a gente pode destacar? E relacionado ao procedimento de liquidação, existem também procedimentos contábeis, assim como procedimentos tributários, que eu até fiz aqui uma pequena listinha para vocês, mas estão todas também previstas em lei. Mas, contabilmente falando, necessariamente se fará um balanço patrimonial. O que essa empresa tem? Quanto que essa empresa deve? Vamos vender o que ela tem e vamos pagar o que ela deve para a gente poder acabar com essa empresa em paz. É basicamente a morte da sociedade. A gente falou, lembra que a gente falou do nascimento? Nasceu a pessoa. A partir do momento em que fizemos o contrato social e registramos. A gente agora já está falando na morte dela. Perceba que a personalidade jurídica é quase como a personalidade de uma pessoa qualquer. Tem fases, tem momentos. Às vezes essa vida pode durar muitos e muitos anos. Quantas empresas seculares que nós temos aí pelo mundo, né? Mas pode ser que essa empresa morra novinha, não dê certo. Mas mesmo independentemente do tempo que essa empresa dure, necessariamente ela terá de passar por essa liquidação para finalmente chegar a essa fase final, que é a extinção. E a extinção da sociedade dá-se quando a liquidação da mesma tiver sido concluída, sendo necessário requerer o encerramento do registro na junta comercial e nos demais órgãos fiscalizadores ou reguladores, Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura Municipal, entre outros, certo? Ou seja, para que nós alcancemos de fato a extinção, temos que necessariamente passar pela liquidação. E é isso. Fim. Liquidamos a nossa disciplina, certo? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Liquidamos a nossa disciplina
E quero agradecer a vocês pela atenção, agradecer pelas perguntas, pela grande participação que vocês sempre têm, pelos comentários, certo? Porque esse tipo de interação com certeza faz com que essa disciplina, que todo mundo acha até chata, porque não é uma disciplina que muitas vezes a gente se conecta diretamente com a nossa realidade todos os dias, não é tão fascinante quanto um direito criminal, né? Bonita, bom falar, direito de família, direito empresarial é um tipo de disciplina que é quase um desafio trazer para a nossa realidade e fazer ficar interessante. Mas eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês, de alguma forma, lembrem do que a gente falou aqui e levem um pouquinho para a vida de vocês. Certo? Eu acredito que todos gostaram da matéria e da forma que a senhora abordou. E eu sou suspeito porque realmente eu gostei demais. É o livro que eu mais tenho lido. Para mim, eu estou me divertindo com essa matéria. Para mim foi 10. Eu gostei. Compartilhei com os colegas que têm comércio por aí. Aí são preguiçosos, não querem mesmo ler. Mas eu gostei. Então, foi para mim. Professora, o que faz a matéria ficar boa, ficar legal, é o professor. E a senhora fez essa matéria ficar ótima. Ficar uma matéria, de certa forma, nos deu assim aquela inspiração, aquele desejo de sempre estar lendo, de estar revisando e falar do conhecimento que foi transmitido durante todo esse período aí. Eu espero que a senhora continue conosco nos próximos semestres, certo? Não nos abandone, por favor, que a gente não vai lhe abandonar. Forte abraço, professora. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, um beijo, sim, abraçados e abraçadas, e que sempre nos reencontremos, tanto nos corredores da faculdade, mas principalmente nos corredores da vida. Quero muito encontrar vocês nas audiências, sendo os juízes conduzindo a audiência, ou colega advogado, promotores, enfim, que o direito realmente proporcione nossos encontros de vida. Viu? Depois manda uma foto da neném. A gente não vai poder curti-la, né? Então vamos curtir via online. Viu? Me sigam no Instagram. Viu? Eu vou seguir. Olha, o que eu publico foto dessa menina, que ela já é a dona do meu Instagram, ela me dominou de um jeito. Mas me sigam, vamos nos seguir. Sempre que eu vejo um de vocês nas redes sociais, sigo automaticamente. Curto, comento, compartilho. De vez em quando eu já encontrei até uns comentários seus, viu? Acho que foi o Clênio. Eu até curto. Fala sobre violência contra a mulher. Olha pra aí, quem está comentando sobre violência contra a mulher fez um textão. Porque isso influencia muito na família, né? É verdade, muito bem. Gostei. Tá certo? E contem comigo. Todo mundo tem meu telefone, todo mundo tem Instagram. Estamos aí, viu? Quero todo mundo aí bombando, fazendo uma boa prova. Agora, a nossa prova vai ser no dia 4 de junho. Faltam só 3 dias. Mas vamos... Perdão. A nossa prova vai ser dia 8 de junho, certo? Dia 4 a gente vai ter a última aula de empresarial preto que você paga comigo. Só isso. Certo? Então, beijo. Fique com Deus. Tudo de bom para você. Valeu, boa noite. Até mais. Tchau.